Ei, você, microempreendedor individual, já parou para pensar nos erros que você comete na gestão do seu negócio? Então fica comigo até o final desse vídeo e anota essas dicas para evitar de cometer esses erros que podem prejudicar bastante a gestão e a operação do seu negócio. Problema de número 1 é a questão do pagamento em atraso das guias de recolhimento mensal, as DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional. É muito comum ver MEIs que acabam abrindo, a empresa e aí não pagam, simplesmente não vão lá fazer o recolhimento mensal das guias de recolhimento. Isso acarreta vários problemas. Dentre eles, eu acredito que o mais importante é a questão dos benefícios previdenciários. Porque uma vez que essas guias estão em atraso, você perde a carência para poder usufruir de benefício previdenciário. Essa carência é de 12 guias de recolhimento pagas em dia, para que você possa ter acesso a benefícios como auxílio-doença, em caso de afastamento por problemas de saúde, e também licença maternidade. Inclusive também, para a questão de aposentadoria, tem que tomar muito cuidado. Mas isso pode ser um assunto para um próximo vídeo, onde eu fale apenas sobre esse tema. Para que a gente não se estenda muito, vou concluir o raciocínio aqui dessa questão das guias de recolhimento em atraso. Que um outro problema que isso causa é o pagamento de juros e multa, que acaba onerando a operação desse CNPJ, desse MEI. Porque assim, a guia mensal ela não tem um valor tão alto, é um valor bem acessível, inclusive, para o contribuinte pagar. Porém, a partir do momento que você começa a ter isso em atraso, vão acumulando-se juros e multas, esses encargos, e aí pode pesar muito mais para você fazer a regularização. Porque pode chegar num momento que você está numa situação de pedir um parcelamento, ter que pagar o parcelamento, também ter que pagar as guias correntes, que também não param de vir enquanto você faz o parcelamento de dívidas passadas. Então tome muito cuidado com essa questão das guias de recolhimento em atraso, ok? Porque também tem toda a questão da regularização desse MEI, se em algum momento você precisar desenquadrar para virar ME, vai ser problemático se você tem guias em atraso, até mesmo para dar baixa no seu CNPJ, tendo guias em aberto, não vai barrar o cancelamento, a baixa do CNPJ. Porém, as dívidas recairão automaticamente para o CPF dessa pessoa dona do MEI. Então, é uma dívida que ela pode acabar se arrastando aí, vinculada ao seu CPF, inclusive, e pode te trazer algum dano futuro. Então, assim, recomenda-se deixar sempre em dia as guias de recolhimento do MEI. Não é um valor tão alto mensal, se pago regularmente, você vê que acaba nem pesando tanto assim quanto fazer o pagamento disso com juros e multa em um momento futuro, ok? Então, essa é a primeira dica de erros a serem evitados. Erro número 2, ele está ligado ao controle mensal do seu faturamento. Então, assim, existe inclusive um modelo disponível lá no portal do empreendedor que trata desse relatório mensal de faturamento. Então, é muito importante fazer o download desse arquivo e ir lançando ali mensalmente toda a sua movimentação. Tudo o que você fez de vendas no mês, seja com emissão de documento fiscal ou sem, ou ainda tudo o que você prestou de serviços, com ou sem notas fiscais emitidas também. Se atentar, inclusive, de não fazer só o controle do faturamento, mas juntar também ali as notas de compra, de aquisições que você faz também mensalmente. E montar um bookzinho. Coloca no envelope tudo isso, coloca lá mês 8 de 2022, movimentação, e faz esse controle. Isso precisa ficar guardado por 5 anos. Todo tipo de documentação de entradas e saídas precisa ficar guardado por 5 anos. Apesar do MEI não ser obrigado a fazer a escrituração contábil,
mas ele tem a obrigação de guardar a documentação da sua movimentação, ok? Então não pense que é só sair vendendo ou prestando serviços ou ainda comprando mercadorias e tá tudo certo. Não, precisa fazer tanto este relatório de faturamento, como também arquivar toda a documentação envolvida mensalmente ali do seu MEI. É importante frisar também que isso daí vai facilitar o controle para você fazer depois o somatório do seu movimento anual, para fazer aquela entrega anual da declaração, né, das NCMEI. É muito mais fácil você já ter tudo isso controlado mensalmente, chega na virada do ano, você pega, soma tudo e faz a entrega do valor exato do que você movimentou. Porque se você não tem esse cuidado, vai chegar um momento que você se perde nos valores, e aí tanto pode ser uma dificuldade muito maior para ter que buscar extratos bancários, movimento de máquina de cartão, etc, e etc, para fazer o levantamento do montante anual, do que se você tem tudo controlado, tudo registrado, arquivadinho e organizado, para daí somar e fazer a entrega anual. Então, assim, entendam. Não é uma obrigatoriedade mensal de fazer a entrega para o fisco, porém é um requisito que no portal do empreendedor é colocado como obrigação do MEI, ok? Então se atentem a isso, pega este modelinho de declaração de relatório e vamos pôr isso em prática, até porque também isso vai ajudar a controlar tanto o limite de faturamento, para você não estourar este limite de faturamento, como também o limite de compras. Mas também esse é um assunto que eu vou esmiuçar, eu vou dar mais detalhes em um próximo vídeo, ok? Vamos agora para o erro de número 3. Só que antes me conta, tá gostando desse conteúdo? Tá achando interessante? Tá sendo útil para você? Então já clica lá no like, já deixa um gostei, se inscreve também no canal para dar uma força, para que eu possa trazer mais conteúdos desse tipo para vocês, ok? Mas vamos lá para o erro 3. O erro 3, ele também tá ligado com a falta de entrega, né? A falta de controle aí do seu MEI, que é com relação da entrega da declaração anual das NCMEI, que eu mencionei agora há pouco, no erro número 2, que muitos empreendedores simplesmente deixam de entregar. Então ele vai ali, né, virando, entra ano, sai ano, ele não entrega a das NCMEI, que é uma declaração bastante simples, inclusive, de fazer entrega. Porém, para que você consiga entregar essa declaração, é necessário ter um controle prévio, que é aquilo que eu citei no erro de número 2, tá? E a não entrega da declaração anual, ela acarreta também em multa por atraso, tá bom? Comumente, ela tem o vencimento até o dia 30 de abril de cada mês subsequente, né? Então, por exemplo, ano de 2021, a entrega dela foi até 30 de abril de 2022, com a ressalva de que houve prorrogação, então foi até 30 de junho esse ano. Mas normalmente é até 30 de abril do ano subsequente, tá? Então, assim, se atentem a não deixar esse prazo e não deixar de entregar essa declaração para evitar o pagamento de multa por atraso na entrega, ok? Erro 4, chegando na área. Vamos lá. Os outros 3 erros até o momento eram obrigações mesmo, obrigações impostas lá no portal do empreendedor, que são descritas, discriminadas. Agora, eu vou falar de alguns erros que eu enxergo como procedimentos que, se o MEI melhora, se o MEI deixa mais redondinho, facilita muito mais a gestão, ok? Então, esse erro de número 4, eu venho trazer que é a questão da não abertura de uma conta PJ, de uma conta bancária para a pessoa jurídica. Por que que eu coloco isso como um erro? Porque é muito comum observar os MEIs movimentando tudo naquela conta bancária pessoa física que ele tem, sempre teve, né? Só que isso é um erro, porque existe um princípio na contabilidade, que é o princípio da entidade, e você precisa separar, tá bom? A sua pessoa física tem que ser distinta da sua pessoa jurídica. Então, além de ferir um princípio contábil,
que a meu ver é algo bem grave, mas vamos lá, vamos falar numa linguagem mais prática. O que acontece, basicamente, se você movimenta tudo como pessoa física? O fisco vai olhar para essa movimentação e vai falar, interessante, a pessoa física dela ganhou dinheiro, certo? Então, tudo que você vender, tudo que você prestar de serviço, o pessoal vai fazer lá um Pix para você, ou vai depositar na sua conta, ou ainda você passa a maquininha de cartão e ela tá atrelada a essa conta, vai parecer que é tudo ganho na pessoa física. E aí, o que vai acontecer? Temos a incidência de imposto de renda pessoa física sobre esse montante. Porque o que é dedutível para uma empresa, certo? Que reduz imposto na visão de uma empresa, não é a mesma coisa que reduz imposto na visão de uma pessoa física. Então não adianta, de repente, depois vir tentar recorrer, se o leão morder você, né? Se você recebeu uma intimação lá de fazer a declaração de imposto de renda e ainda ter que pagar um IR sobre toda essa movimentação, não vai ter muito como recorrer, porque assim, é aquela questão da essência sobre a forma. O fisco ele vai olhar e vai falar, não, é conta bancária de pessoa física, é tributação de pessoa física, vamos aplicar as alíquotas aqui da tabela progressiva do imposto de renda. E pronto. Sendo que ali você teve despesas, não é verdade? Ali você comprou insumos, ali às vezes você pode ter pago até um funcionário, porque o MEI tem direito a ter um funcionário, e aí você acaba perdendo a chance de ter tudo isso como abatimento para reduzir o seu imposto de renda. Não vou entrar tanto no detalhe dessa questão do imposto de renda, fica para um momento oportuno, mas assim, fica a dica, evita movimentar as vendas ou as prestações de serviços do seu MEI na sua conta bancária de pessoa física, ok? Abriu o MEI, bora abrir uma continha PJ, nem que seja em banco digital, que hoje em dia é muito mais simplificado, muito mais tranquilo, certo? Maquininha de cartão, coloca sempre vinculado a essa conta do CNPJ também. Vendeu para receber via Pix, manda para a conta PJ e sem grilo, vai facilitar muito a vida, inclusive para as questões dos erros 2 e 3. Vai facilitar também na questão do controle, além dessa questão de impostos, ok? Erro de número 5. Esse erro é a questão da gestão de custos, tá? Seria o quê? Saber como calcular margem de lucro, como buscar uma forma de ser mais rentável. Outro dia um colega meu, ele tem restaurante e ele fez um desabafo para mim que eu fiquei até refletindo sobre isso. Ele me falou assim, olha, tinha prato meu aqui que eu estava pagando para vender. Isso mexeu muito comigo ouvir esse relato, porque assim, as pessoas não procuram ajuda, né? Claro, você abre um MEI, se você é confeiteiro, cozinheiro, por exemplo, cara, não tem problema, a sua praia não ser conta, normal, assim como a minha praia é conta e eu não sei cozinhar, tranquilo. Só que assim, procura uma ajuda, não fica no escuro, não fica achando que você tem que vender o seu produto a R$ 20. Não, tem muito mais coisas envolvidas aí, entendeu? Então é necessário tomar cuidado com a precificação dos seus produtos, tomar cuidado com seus custos, tomar cuidado em conseguir definir boas margens de lucro para que o seu negócio seja rentável. Afinal de contas, é dali que você vai tirar o seu sustento. E é com essa rentabilidade que você consegue reinvestir na própria empresa, fazer ela crescer, fazer esse negócio evoluir. Contratar funcionário, de repente até sair do MEI e se tornar uma ME para aumentar o espaço, para aumentar a logística da coisa. Então tome cuidado. Essa questão de não saber precificar os produtos e não saber definir corretamente os custos e as margens de lucro, eu acho extremamente preocupantes, porque esse tipo de situação que mata as pequenas e médias empresas no Brasil, além da carga tributária, dentre outros fatores, mas essa questão de não saber precificar, de não saber calcular os custos,
custos fixos, custos variáveis, é muito séria, tá? Então, assim, atrelado a isso, eu já coloco o gancho dessa questão de mas o MEI não é obrigado a fazer contabilidade, ele não é obrigado a contratar um serviço contábil. Realmente, perante as imposições legais, o MEI realmente é desobrigado de fazer contabilidade e de contratar um serviço contábil. Isso é mais um facilitador para o MEI. Só que, a meu ver, é um facilitador que mais atrapalha o MEI, porque esse pequeno empreendedor, ele fica à deriva, ele fica sozinho, tendo que tomar todas as decisões, então ele tem que pensar em prestar o serviço dele ou vender o produto dele, ele tem que fazer o marketing dele, ele também tem que fazer as contas. Poxa, é muito sacrifício. Então, assim, não é só para puxar sardinha para minha profissão, mas sim, porque eu acho extremamente importante que o MEI recorra a esse tipo de apoio, esse tipo de auxílio de serviço contábil ou até mesmo administrativo. Então fica a dica, tá? Procurem um profissional para evitar de incorrer nesse erro de questão de custos e margens de lucro, para que você consiga definir isso com mais sucesso e mais qualidade, para que o seu negócio cresça com mais saúde, ok? Bem, pessoal, por hoje era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha ficado claro as explicações e as dicas que eu dei. Torcendo aqui para que vocês tenham gostado bastante desse conteúdo, porque ele é bastante útil, bastante importante para os pequenos empreendedores. Peço desculpas aí pela minha voz, que estava um tanto fanha hoje, porque eu tô gripada. Talvez o áudio tenha ficado um pouquinho baixo. Mas de toda forma, eu quero agradecer aí pela paciência, porque o vídeo se estendeu um pouco, e pela atenção de quem chegou até aqui. Então não esquece de dar o like, se inscrever, compartilha para dar aquela força. Coloca um comentário aí com sugestões, se quiser que eu traga algum tema específico, seja do seu interesse. E é isso, pessoal. Obrigada, um beijo e tchau!